pesquisadoras. É o encerramento da todas essas funções, terceira Vismate, aluna da UEPB, professora da UFESA, então, eu queria provocar e agora está na hora do debate, das perguntas. Nem as hoje, dia 18, mulheres, sob a coordenação do professor Jair. Também não conseguem se colocar nesse lugar às vezes, né? Não é fácil. Maiara, vocês que está falando. Sobre a questão da produção científica, né, que é uma questão muito interessante. Pensar, você trouxe algumas coisas, e aí eu queria provocar essa reflexão. Você falou, né? Mostrou a questão da publicação, mostrou que a gente precisa considerar peculiaridades, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em uma mulher que se tornou mãe, uma mulher acadêmica, e que está buscando fazer publicação, porque também tem sonhos de pesquisa, de publicar, de se inserir num programa de estricto senso. Eu ainda tenho esse sonho. Chegaremos lá. E aí, isso é um grande desafio, né? Quando ela se torna mãe, e aí percebe que não é tão simples conciliar as situações, né? E aí, assim, a sociedade, ela já entende que a mulher, mãe, tem direito a ficar nós 4 mais 2, né, 6 meses, e é um tempo necessário, e a gente sai e volta, parece que vamos nos encaixar novamente, porque é difícil de voltar. Olha, João Batista assim, né? Ali. E aí, nesse movimento, por exemplo, eu vi aqui na UFCG, eu não vou saber outros exemplos, mas eu vou citar o nosso aqui. A gente teve uma edital do PIBIC aqui, por exemplo, que considerou essa realidade. Né? Então, você tem, dentro daquele período de avaliação de publicações que se faz, né, que a gente tem uma pontuação que é contabilizada e quando a gente submete um projeto de PIBIC, a gente passa por essa contabilização, né, de pontos para poder a gente se encaixar naquela lista que recebe uma bolsa que não é nem para a gente, mas que é para nosso aluno. E aí a gente tem esse número de pontos que é contabilizado, e dentro desse período, eu lembro que eu consegui participar desse momento, que foi um edital que tinha uma cláusula lá, considerando que as mulheres que tinham tido licença maternidade, né, eu não lembro agora qual era o período de tempo, acho que era 1 ano, uma coisa assim. Um ano atrás, 2, alguma coisa assim desse sentido, eu não lembro agora o período. Mas, considerando dentro desse período lá, esse período, se você tivesse nesse tempo uma licença maternidade, por exemplo, você ia ter, vamos dizer assim, uma consideração dessa peculiaridade para contabilizar os pontos, né? E aí, talvez ninguém se dê conta desse aspecto tão peculiar, mas eu me dei, porque quando eu voltei da minha licença, e foi a primeira vez que eu submeti um PIBIC na universidade. Porque eu tenho uma situação peculiar que foi, eu me afastei da universidade para fazer o doutorado. Eu sou tão produtiva que eu saí do doutorado com uma tese e um menino na barriga. Então, eu digo isso brincando, mas que a gente planeja tudo, né? Senão não dá certo, né? E aí, quando eu voltei da minha licença maternidade, eu disse assim, vou submeter um PIBIC, né? E aí, submeti meu primeiro PIBIC, e de lá para cá nunca parei, graças a Deus, sempre tive uma bolsa para meu estudante, que eu acho que isso é muito importante. Quando a gente não tem um bolsista, a gente não tem uma dedicação maior, porque a gente sabe das condições dos nossos estudantes, eles sempre vão procurar uma oportunidade de ter uma bolsa, para poder estudar com mais qualidade, né, pela necessidade. E eu ganhei um menino de ouro agora, que eu tenho o Gabriel, da matemática, e ele é excelente, eu digo isso direto, a ele e a todo mundo. Um pesquisador, eu acho que já está formado como pesquisador, pelo menos inicialmente, né? Ele é da matemática, eu sou pedagoga, e eu pesquiso carreira, no magistério, pesquisa, carreira e remuneração docente. E aí a gente tem que trabalhar nesse sentido de dar certo. Então eu queria que a gente provocar todo mundo a pensar, e aí, em que medida nós mulheres dentro da universidade, né, eu estou falando de um lugar que é as ciências humanas, mas eu sei de relatos de outras mulheres, por exemplo, na
engenharias, em outros cursos de exatas, que tem uma dificuldade muito grande dessa competição, né? Essa competição sutil que existe na produção científica, né? E em que medida a gente é considerada, a gente pensa nessas peculiaridades em editais outros, não só o BIBIC, mas outros editais, até para que a gente também se insira nesse lugar de pesquisadoras também, né? Espera aí, professor, você entendeu. Vou falar aqui, passar para a Eric, e na fala de Eric a gente encerra as inscrições. Tá? Bom dia a todos, bom dia a todas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Eric Ribeiro, eu sou da Universidade do Estado do Pará. Vim participar aqui desse evento maravilhoso, né? E, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a professora Jaene pela palestra, assim, brilhante, incrível, né? Valeu a pena eu vir de Belém do Pará só para assistir essa palestra, né? E te dar essa moral, né? O Jair veio de São Paulo, mas além de ser nossa amiga, né? Nossa colega também, é um conteúdo maravilhoso. E aí, Jaene, te parabenizo pelo trabalho com a Emily do Châtelet, porque realmente é muito relevante para o ensino de ciências trazer ela para essa discussão. Fiquei muito feliz de saber que você trabalha com a história da ciência, eu também trabalho com a história da ciência lá em Belém, né? E também por essa abordagem sobre o papel das mulheres na ciência, que assim, foi super relevante, né? E aí eu queria compartilhar aqui rapidinho um pouco da nossa realidade lá do Pará, para contribuir com a discussão, e depois deixar ali uma pergunta de $1 milhão, né? Lá no Pará, na Universidade do Estado do Pará, atualmente eu trabalho como coordenador do curso de licenciatura em Física. E aí, tem 2 anos que eu estou nessa coordenação, e a gente percebe assim, uma necessidade muito grande de a gente fomentar a participação feminina também, né? E eu estava, enquanto você estava fazendo sua palestra, eu estava fazendo um levantamento de dados. Nós temos ali no nosso corpo discente cerca de 300 alunos, para arredondar. E aí, 35% desse corpo discente são de mulheres, né? Esse número já foi muito menor, e eu vejo que está crescendo. Mas ainda é pouco, comparado com alguns números que você mostrou aqui, né? Uma outra coisa que a gente tem observado, nos últimos anos, muitas mulheres têm entrado no curso. Então, as últimas turmas, algumas delas chegaram a ter mais mulheres do que homens também, no curso de Física. E aí eu lembro quando eu ingressei, né, no curso de Física, nós éramos 50 alunos e tínhamos 8 mulheres. Então, não faz muito tempo isso, né, mas lá em 2005, por exemplo. Então, a gente vê que há um crescimento do número de mulheres entrando na Física. No corpo docente, nós somos 17 professores lá e não temos nenhuma mulher também. Nós tivemos um grande concurso agora, realizado em 2023, com muitas vagas, e no curso de Física nós abrimos cerca de 2, 3, 4, mais 5 vagas, eu acho, né? 5 vagas. E nós tínhamos o desejo de que pudesse entrar uma mulher, e aí também acabou não entrando, né? Assim, quer dizer, a partir da classificação do concurso. Então esse é um cenário que a gente tem lá no âmbito do curso de Física. Falando assim agora pelo programa de pós-graduação, né? Eu atuo como vice-coordenador do programa de pós-graduação lá, que é em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia. E lá a gente já tem um panorama um pouco diferente. Por exemplo, no corpo discente também nós somos 17 professores, só que 10 são mulheres. Então ali a gente já consegue ter a maioria de mulheres. Inclusive a nossa nova coordenadora é uma mulher, né? Uma pesquisadora da área da química. Em termos de corpo discente, nós ainda temos a maioria de homens, mas uma coisa que nos chamou a atenção, nessa última turma que ingressou lá no nosso mestrado profissional, foram 24 alunos, 24 novos alunos. Só 2 homens na turma. Só 2 homens na turma. Então, a gente vê que há um crescimento, né, da participação feminina,
tanto a nível de graduação quanto a nível de pós-graduação. Aí entra agora a pergunta de $1 milhão. Porque, apesar de haver esse maior ingresso de mulheres, o que a gente tem observado também é que há um grande número de evasão dessas mulheres ao longo do processo. Então, às vezes até entra um número considerável, mas garantir a permanência delas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, é algo muito difícil. Por essa série de desafios que vocês citaram, né? A Nayara citou muito bem aqui, compartilhou a experiência dela. E aí a pergunta que eu quero deixar, né, é em que medida você e todos os colegas aqui pensam que nós podemos elaborar ações não só de fomento da entrada de novas mulheres, mas principalmente pensando na permanência delas nesses cursos, né? Então, lá em Belém, a gente tem tentado fazer isso. A gente instituiu lá no nosso curso de Física um programa que entrou para o calendário acadêmico, que é o Dia da Mulher na Física. Então, em março, né, além de comemorar o Dia da Mulher, a gente então começamos esse ano lá, né? Promovemos esse evento que é para valorizar a participação feminina, para fomentar isso e também para tentar discutir essa questão, né? Mas a gente sabe que ainda é pouco e institucionalmente talvez precisa ser muito mais coisas feitas. Então eu deixo essa pergunta: em que medida a gente pode tentar pensar, elaborar ações de permanência da participação feminina, tanto no âmbito da graduação quanto da pós-graduação, tá? Obrigado, gente. Obrigado. Isso, Jair. Parabéns. Excelente evento. Coordenador professor Jair. E a preocupação com a mulher. A preocupação. Parabéns pela palestra, professora, passando pela UFPB, agora não conversa. Aqui é o professor de física que trabalha com pesquisa. Em física, devido a estar lecionando no curso de licenciatura em física, a gente também se preocupa com o ensino de física. E tem uma sugestão para que a área preocupada onde investir para atrair a mulher. As meninas quilombolas hoje estão recebendo um prêmio de R$80 mil. A Edinalva, que veio de Sumé defender um trabalho de iniciação científica com Neném do Grácia, que é a diretora da escola quilombola, é uma conquista, arrepia, é uma vitória. E hoje está em João Pessoa recebendo essa premiação. Mas a UFCG não se preocupou ainda com essa realidade. É uma bolsa que o governo Lula aumentou de R$900 para R$1.400. Imagina só você ter um aluno recebendo uma bolsa de R$1.400. E a gente teve, e eu aprendi com ele, o William Santos, que hoje está de parabéns, há 3 semanas atrás, defendeu sua tese de doutorado. Que felicidade! O William Santos, que pode, Serra de Abreu, eu fazia o projeto de iniciação científica, e ele se interessou. Mas quando soube o valor da bolsa, R$400 na época. Ah não, a minha é de 900. Existe, eu pesquisei, existe a bolsa de permanência para quilombolas e indígenas. E eu estou fazendo esse trabalho voluntário. Tem 18 agora em Caiana dos Crioulos. O deputado de lá fala, na educação só tem professor Rafael. O prefeito lá na educação só tem professor Rafael. Mas são cínicos, eles têm assessores, mas não preenchem um formulário. Pagou agora um assessor de comunicação só para dizer que ele é o melhor prefeito, como se ele iniciou agora, deixa ele passar um ano, né? Então, eles fazem isso, pagam assessor só para elogiar, mas não dá a informação que a inscrição do Enem vai encerrar, etc., né? Educação. Então a gente precisa entrar nisso aí, e eu criei o blog de divulgação científica. No 11º encontro de física da UFCG, na verdade, 11ª semana, a professora Deise foi lá e homenageou o nosso blog. Você quer saber da primeira edição, terceira, quarta e quinta, etc., vai no blog Ciências e Educação. É um trabalho voluntário, é um esforço grande.
Eu faço. Aí o pessoal, mas usa o Instagram, eu já perco muito tempo com o blog. Eu já perco muito tempo. E é importante ter essa consciência, né? Então, e Kiara também tem razão sobre e que eu vou dizer uma frase aqui, ninguém tem coragem de dizer. É o processo mais humilhante que tem na UFCG. Se chama PIP. Eu conheço professor que até hoje não conseguiu uma bolsa. Ele entra competindo curso de licenciatura com um currículo desse tamanho, com engenharia elétrica que tem mestrado, doutorado, mais de 400 bolsas. Ciência da computação e agora física, está sorrindo. Ganhou o doutorado em física. Parabéns, o UFCG. Mas tem sentido os professores de Cuté, Cajazeiras e outros centros com cursos de graduação, sem pós-graduação, competem, pedem igualdade com esses professores. Então, isso, ninguém reclama aqui. O diretor está na sua terceira gestão, mas nunca reclamou. O professor Rafael, como assessor de pesquisa pela primeira vez em Cajazeiras, eu fui lá no Vicente Madeira, pró-reitor, e consegui uma cota de bolsa, 10 bolsas somente para o CFP. Eu digo isso direto, disse para Ramiro desde a primeira gestão, falei para Justino, foi a continuação do opa, é preciso ter coragem para dizer, é preciso sim. Então, temos potenciais, temos, mas precisa de apoio. Uma gaiola bonita não dá de comer a canária. Onde eu passo, eu digo, o UFCG Campus Cuité é o campo mais perto do Nordeste. Vamos dizer do Norte e do Nordeste. Obrigado. Michel. Opa, tá aí, blog Jair, Ciências da Educação e pela professor sua Rafael. palestra. Eu tive a grata surpresa, esperava que a gente, cada vez que tem uma palestra sobre a mulher na ciência, é para nós um lugar sensível, né? Porque à medida que os dados vão aparecendo e as informações, a gente se reconhece em algum deles. Muitas de nós têm uma história de perda, né, em relação à produtividade, à maternidade, não só dos nossos filhos, como também de nossos parentes. Tudo foi contemplado. Só que o que você inovou para mim, e eu acho que para outras pessoas, foi que você trouxe a defesa do feminino sem agredir o masculino. Reconhecer o valor do homem, né? Eu não consigo ver o mundo sem os homens, eles são maravilhosos, quero registrar aqui, né? Reiterar isso. Eu acho que quando o professor Eric fala, todas nós mulheres lembramos, né, da importância de um homem na vida em todos os aspectos, inclusive o científico. E nessa, também. E aí nessa coisa toda, eu acho que essa abordagem é a abordagem saudável, porque o que é requerido para a ciência é você ter um cérebro, independente do corpo que carregue esse cérebro, de uma sexagem ou de um auto-reconhecimento de sexualidade. Sabemos que o feminino é ligado à fragilidade e que, infelizmente, apesar de estarmos num lugar de seres pensantes, a gente reproduz um comportamento arcaico. Então, a minha pergunta é uma complementação da pergunta de milhões do Eric, que é o que a gente muito quer saber, né? Não só continuar promovendo esse aumento na entrada de mulheres, mas a permanência, né? Isso é a chave de ouro. E como que a gente faz isso sem colocar mulheres contra homens? Olha para cá, João. Na verdade, a gente está colocando aqui cérebros João, contra dá um cérebros, ok aqui, né? rapaz. Então, a gente sai perdendo e a gente pisa em toda a inteligência que a gente tem quando a gente se opõe ao outro só por causa do gênero. Então, o que você, enquanto pesquisadora, vê como saudável, né? Como a valorização do ser humano, independente do seu sexo, e a correção histórica da perda das cansou, mulheres, monitor, como Fernando, estratégia para trabalhou manter a muito. permanência. É isso. Excelente. Só para puxar aqui o que Kiara falou, né? Mileva, por exemplo. Tá? E Só a gente fala. Bom, palavras provocadoras pelas meninas.
Então eu entendo muito mais como provocação, o pensamento das meninas, houve o questionamento do Eric, a complementação do questionamento pela professora Michele, e o professor Rafael teve sua exposição interessante, necessária dentro desse contexto da diversidade e a busca por espaços, né, plurais e democráticos para todo mundo, né, uma manifestação política, pelo que eu entendi, que eu fiquei ali. Então, olha só, as duas questões que se complementam, né, sobre essa questão da necessidade de uma permanência, de pensar, olhar o particular dos indivíduos, é a busca pela diversidade dentro desses contextos. Então, se vocês só possuem, né, um grupo específico, esse grupo muito dificilmente vai entender as peculiaridades de outros grupos minoritários por uma falta de conhecimento e vivência, por exemplo. Né? Além das questões da própria necessidade de você se reconhecer no outro, admirar e se ver, imaginar, fazendo, executando aquela função que você encontra no outro. Né? Então, sim, nós mulheres admiramos muitos homens, né? Do seu intelecto, da sua capacidade, da sua fibra, porém, quando a gente tenta performatizar, viver nessa intensidade, a gente não é vista da mesma maneira, com a mesma admiração. Você é a encrenqueira, você é a briguenta, você é outras coisas e não a pessoa incentivadora e inovadora. Né? Então, existem esses dois pesos, duas medidas, e para contrabalancear essa balança, a minha última fala, ela entra muito dentro dessa questão, porque ter mulheres, né, dentro do departamento de vocês, elas estarão ali para somar forças com vocês e pensar em estratégias benéficas para os nossos discentes dentro dessa pluralidade. Tá? Por exemplo, muito dificilmente o homem vai pensar em ter um espaço para a amamentação das docentes, por exemplo, que é um espaço não só para as docentes, mas para as discentes. Gente, isso é possível de ser feito. Isso não é perfeito para o neném que você... Enfim, vocês entendem que são coisas que você vê que há possibilidades, são coisas pequenas, simples, mas que fariam toda a diferença na vida e na manutenção e na permanência dessas mulheres nesses espaços. E quem pensa sobre isso? Quem tem essa necessidade? Quem vivenciou essa dificuldade? Sabe? Tem essa facilidade de pensar. Né? Você tem estudantes meninas que estão ali vivenciando a sua vida acadêmica, com tantos homens, né, que podem não ter a mesma sensibilidade que as professoras, de olhar para o indivíduo de uma maneira diferenciada e pensar estratégias, por exemplo, até simples como essas. Né? Então, são lutas que são travadas por representações desses grupos. Né? Não que, obviamente, gente, porque colocou uma mulher, ela vai fazer acontecer. De novo, volta para mim e fala, só uma não vai fazer isso. Né? Eu resido aqui em Campina Grande, né, mas trabalho no Rio Grande do Norte. Né? E, bom, sou federal, mas o meu sonho é me aproximar, né, da minha região. E aí eu me coloco à disposição de vocês para essa contribuição, para essa ajuda, para esse engajamento, né? Para a gente pensar em conjunto. Eu tenho muito a oferecer, eu tenho muito conhecimento
muita bagagem nesse curso de licenciatura em Física e eu posso e estou disposta a contribuir nessa empreitada, nesse sentido, Eric, também lá, tá? Aqui eu estou mais próxima, eu consigo chegar até aqui, é mais fácil, mas eu me coloco à disposição para dialogar, para pensar, né? Então, assim, abrir esse diálogo, ter um espaço, a gente vai e a gente consegue, tá? Já fica um pré-convite. Está pré-aceito. Tomar um tacacá. Tacacá, com e certeza. levar esse tema para a gente discutir. Muito obrigada a todos pelas colocações. Eu gostaria de poder ter escutado mais pessoas, mas hoje não é o suficiente. Obrigada. Valeu, professora Jaene. Parabéns. Mais uma vez agradecer a professora Jaene, né? Agradecer a todos que compareceram, que contribuíram, que fizeram o evento acontecer, né? A universidade, a direção do centro, né? As pessoas externas, né? Aos monitores, principalmente, que trabalharam bastante, né? Os bastidores, a gente sabe que é bem difícil, bem diferente da realidade, mas, sobretudo, a resistência, a persistência e a vontade que todo mundo aqui tem de fazer algo melhor. Né? A gente quer sempre progredir, a gente quer avançar, porque a gente precisa e a gente luta por uma sociedade, tanto a nível local quanto a nível nacional, que seja melhor. Eu vou fazer um comentáriozinho rapidinho, fechando aqui, tá? Que eu estava falando ali com o Fábio, e assim, desculpa aí alguma coisa, mas assim, tudo que nós discutimos aqui, e principalmente hoje, é o que o governo anterior não queria, né? E a gente não quer mulher recatada e do lar. Tá bom? Então, e assim a gente encerra esse terceiro FISMAT, que venha o quarto FISMAT, se Deus quiser. Deus aí. O professor representante da SBF, é isso, José Clécio? É representante da SBF? Representante da SBF? É você? Não é mais não? Sociedade Brasileira de Física. Me inscrevi na Escola de Física de Partículas Campus, no CBPF, passagem aérea, hospedagem, de 4 a 8. Vamos lá? Centro Brasileiro de Pesquisa Física. É isso, encerrando aqui, ó, o João Batista aqui, na área de Física Nuclear. Tá aqui o Fábio, matéria condensada. Ainda tem aqui as monitoras, a guerreira, monitora, as meninas fizeram a diferença. Lisandra e Luana. E o Xerri, o Heron. Heron vai ser o próximo titular. Ele tá sorrindo à toa. Tá sorrindo à toa. O professor Rafael tem 2 orientações de mestrado e não conseguiu a pontuação. Ficou em 900 e poucos pontos. Agora quem tem coordenação só uma. Mas tem uma novidade. Tem a boa. Tem novidade, né? Vai baixar a pontuação. Aí vai estar somando. E a outra novidade, que tem uma orientação de 2017, que parece que pode chutar. E desde 2014 que eu estou tentando somar esses pontos. 960 pontos. Eu fui coordenador, mas tem muitos. Se eu tivesse na época da coordenação, eu teria conseguido. Mas uma chamada para Milton aí, ó. Milton, apoia o homem para coordenador na próxima. Mas, rapaz, Milton, onde tu estás, cara? Eu não vi. O que é isso? Está até orientando alguém lá fora. Ele adora fazer pesquisa. Ele deve estar viajando. Olha, é vídeo e foto aqui ao mesmo tempo. É vídeo e foto aí. Olha. As guerreiras. As guerreiras. Vai pra lá, vai pra lá. Vai, João, vai, João. Vai lá. Aí já tá.
Ainda tá na live aqui, ainda tá no... Chega, vem. Vem todo mundo. É os professores. Aí só os Bora lá, Vamos fazer assim, rapaz. Fazer assim, ó. Quer ficar perto? Tá muito ali, ó, rapaz. Isso. Pega a live aí do blog Ciências da Educação, levanta aí, por favor. Vai, levanta aqui, por favor, rapaz. Levanta aí pra sair. Pegou? Eu vou olhar. Que horas é a reunião? Eita, tem que olhar aqui. Mandei os números do processo. Acho que é 2,5, É isso, valeu, valeu. E aí, cara? Eu vou olhar Cheguei no aqui. carro lá, Jorge. Fui no médico disse é estresse, a comida também. Comida toda, muito fácil. É o SUS que funcionou aqui em Cuité. O professor Rafael passou O estresse mal. é você ficar o tempo todo no blog, tem que dar um De domingo a domingo. Domingo a domingo. É isso. Que felicidade. Encerrar com essa imagem aqui. Aí, encerrando. Blog Ciências da Educação, está com o professor Rafael. É o professor Fábio, o professor José Clécio.